Olá Programmaker, seja bem-vindo a mais um vídeo do Inteligia. Meu nome é Bruno Rodrigues e nesse vídeo eu quero te ensinar a criar um efeito muito simples, mas que pode ser muito útil nos seus projetos, que é basicamente o efeito de rolagem quando eu passar o mouse por cima. Eu tenho aqui, essa imagem aqui, bonitinha, que nada mais é do que um site que eu criei, quando eu estava começando a desenvolver sites ainda. Mas olha só o que acontece quando eu passo o mouse por cima. Olha lá. Ele começa a rolar automaticamente. Isso pode ser muito útil na hora de você exibir o seu portfólio. Então vem comigo que nesse vídeo eu vou te ensinar a criar o efeito rolagem só passando o mouse por cima e vamos utilizar apenas HTML e CSS. Muito bem, já estou aqui dentro do Visual Studio Code, só que antes a gente precisa separar as imagens que a gente vai utilizar. Aqui no meu caso, eu já tenho uma pasta com uma única imagem, que é a que a gente vai usar nesse vídeo aqui, mas você pode ter várias, quantas você quiser. Porém, o ideal é que ela tenha uma altura desse tamanho aqui, mais ou menos. No meu caso, essa imagem tem 6.173 de altura. Então, só faz sentido a gente aplicar esse efeito se a imagem que você está utilizando for bastante alta, ok? A largura já não importa tanto porque a gente consegue adaptar. Mas aí você vai ter que ter a manha, para que a imagem não perca a proporção. E como eu disse, isso aqui é indicado para colocar no seu portfólio. Por exemplo, você tem lá um portfólio e quer exibir os sites que você criou para os visitantes. Aí o usuário passa o mouse por cima e ele rola automaticamente para que a gente consiga ver o conteúdo, ok? Muito bem, vamos começar aqui então. Dentro do HTML, a única coisa que eu vou fazer é criar uma div, ok? Então cria aí uma div e dá uma classe para ela. No meu caso, a classe vai ser apenas img port, de portfólio. Aí você dá a classe que você quiser. Por questões de boas práticas, eu vou comentar aqui na tag de fechamento, para que eu não me perca, apesar do código ser só isso daqui no HTML. Mas enfim, com isso aqui no HTML feito, a gente já pode ir para o CSS. Então já vou criar aqui o link do CSS aqui no head, link, .css. Vou segurar a tecla Ctrl e clicar aqui em cima do nome do CSS, que aí ele já vai criar o arquivo. Só eu clicar aqui e pronto, o arquivo já está criado. Aqui no CSS eu já coloquei um código bem simples, eu só resetei o margin padding do meu documento e coloquei o box size com border box. E também no body eu centralizei todos os elementos, para que ele fique melhor na hora de visualizar aqui no vídeo, ok? É agora que a gente começa a estilizar aquela div. Você vai fazer o seguinte, chame a classe que você deu aí na div, no meu caso foi aí imgport, então .imgport. E para o meu caso aqui, eu vou determinar um width de 360 pixels e uma altura de 660 pixels, ou seja, 300 pixels a mais. É ideal que fique esse retângulo para ficar mais bonitinho, mas você pode sim colocar um quadrado perfeito sem problema nenhum. Aqui no meu site, por enquanto, não tem nada, mas eu quero ver como essa div está ficando. Então vou voltar aqui no CSS e vou colocar aqui um background color tomato, que eu gosto muito dessa cor. E tá aí a div que a gente criou. Se você achar que tá muito alto, aí você pode diminuir sem problema nenhum, assim também como a largura, ok? Bom, o que eu vou fazer agora? Eu já vou aplicar a imagem que vai aparecer no fundo. Então eu vou chamar a propriedade background image e vou chamar o valor da propriedade URL. Dentro desses parênteses aqui da URL, eu tenho que indicar aonde está a imagem que eu vou utilizar nessa div. Nesse meu caso aqui, vou dar um Ctrl espaço e vou vir aqui na pasta Images e vou selecionar essa imagem aqui. Dentro do meu site, olha lá como ela ficou, toda deformada, não está aparecendo 100%. Agora a gente vai ter que mexer nas propriedades do background para que ela fique ali bem bonitinha no centro, ok? Primeiro eu vou dizer que eu quero que essa imagem cubra todo o espaço da minha div. Então eu vou chamar a propriedade background size e vou dizer que é cover. Aí se eu olhar aqui agora, olha lá, ela já tomou todo o espaço bonitinho. Eu também vou arredondar as bordas, por uma questão de estética. Eu vou colocar aqui 20 pixels. E também, para que fique legalzinho, vou colocar um cursor pointer. Fechou? Se eu olhar aqui agora no meu site, tá aí, não mudou muita coisa, só as bordas que estão arredondadas. É agora que a gente vai aplicar o efeito. Só que antes de a gente avançar, eu quero te pedir para você se inscrever aqui no canal. Se você está gostando desse projeto e quer ver outros projetos como esse daqui, você pode estar se inscrevendo aqui no Inteligia e ativando o sininho de notificações, porque aí, sempre que sair vídeo novo, você será notificado. E é claro que a gente tem um arsenal de outros projetos aí dentro do canal. Basta você acessar aí e encontrar um que seja adequado para o seu projeto. Então se inscreve aí que te garanto que você não vai se arrepender. Bom, agora a gente vai aplicar esse efeito de rolagem para que tudo funcione da forma que a gente quer. Eu primeiro tenho que indicar a posição do background, então eu vou chamar a propriedade background position
E eu vou indicar que no eixo X eu quero que ele fique 100%, né? Porque a gente não vai mexer no eixo X. Mas o eixo Y, que é o eixo vertical, eu quero que ele fique em 0%, ou seja, no topo. Se olha aqui, não vai mudar nada. Belezinha? É isso que eu quero. É agora que a brincadeira começa, porque a gente vai chamar a pseudoclasse Hover, ok? Então copia aí essa IMGPort, né? A mesma classe que você deu para a sua div. Cola aqui embaixo, né? Fora aqui dessa declaração de cima. E você vai fazer o seguinte, você vai adicionar 2 pontos e vai chamar a pseudoclasse Hover. Aí depois que você declarou a pseudoclasse Hover, dentro dessa declaração você vai chamar a propriedade Background Position. E agora o que é que faremos? A gente vai declarar que no eixo X eu quero novamente que fique em 100%, mas que também no eixo Y ele fique em 100%, para que ele role totalmente, né? Então eu vou colocar aqui 100%, espaço 100%. Pronto, se eu vir aqui agora no meu site e passar o mouse por cima dessa minha div, é para o meu background e para o final automaticamente. E vamos ver aqui, ó. Olha lá, tá vendo que já está funcionando? O que a gente vai fazer agora é adicionar uma transição para que isso aqui fique mais suave. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no IMGPort, né, a classe que eu declarei antes, sem o hover, e vou chamar a propriedade Transition. Aí eu vou declarar quanto tempo eu quero que leve para que o percurso seja concluído. Ou seja, se eu colocar um tempo muito baixo, ele vai passar muito rápido e o usuário não vai conseguir visualizar. E se eu colocar muito devagar, vai ficar entedioso. Então aí agora vai na tentativa e erro, ok? Vou colocar que eu quero 5 segundos, porque foi o que eu testei e funcionou. E se eu voltar aqui agora no meu site e passar o mouse por cima, olha lá o que acontece. O efeito já está aplicado, tá vendo só? Aí se eu tirar o mouse de cima, ó, ele volta lá para o topo. Muito massa isso daqui, né? Se você quiser mais rápido, basta diminuir aqui o tempo da transição. Colocar, por exemplo, 2 segundos, que ele vai levar 2 segundos para chegar no final. Tá vendo só? Aí fica a seu critério. Aí se quiser mais devagar, podemos colocar aqui, por exemplo, ó, 10 segundos. Aí, ó, ele vai levar 10 segundos para chegar lá no final da página. Muito massa isso daqui, né? Mas beleza, Bruno, eu não tenho só um site para mostrar, como é o caso aqui do vídeo. Eu tenho vários sites, eu quero colocar, sei lá, 5, 6 sites no meu portfólio. Como é que eu coloco cada imagem diferente para cada div? Bom, nesse caso a gente tem algumas opções, ok? A primeira delas é a gente criar classes específicas para cada div que a gente vai criar para colocar o nosso site. Se liga só como podemos fazer isso. Vindo aqui no HTML, lembra que a gente declarou essa classe aqui para que a gente conseguisse trabalhar no CSS? Então, você vai vir aqui dentro dessa classe ainda, vai dar um espaço porque a gente vai criar uma nova div para ela. Vamos dizer que essa div aqui vai se chamar Site1. Aí agora a gente vai criar uma cópia dessa div aqui. Vou selecionar essa div e apertar Alt Shift, seta para baixo. E aí eu vou mudar essa classe de Site1 para Site2. Maravilha? Ok, aí agora o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui nas minhas CSS e eu vou chamar cada uma dessas classes aqui que eu declarei agora. Então eu vou copiar aqui, vou vir aqui na CSS e vou chamar a Site1 e a propriedade desse Site1 vai ser apenas a Background Image, da mesma forma que a gente declarou aqui em cima. Eu vou chamar o valor da propriedade a URL e dentro dos parênteses eu vou indicar aonde está a minha segunda imagem que eu quero colocar naquela div. No meu caso aqui eu já separei um outro site que eu vou usar como exemplo aqui, mas você pode ter quantos você quiser. Nesse caso, eu vou declarar que esse site 1 vai ser a primeira imagem. Aí agora que eu já fiz isso aqui para o site 1, eu vou copiar de novo essa regra de CSS, vou colar aqui embaixo novamente, vou mudar a classe de site 1 para site 2, porque agora já é a nova div que a gente está trabalhando, e também eu vou mudar essa imagem aqui, porque agora eu quero que seja um outro site nessa nova div. Aí eu vou apertar Ctrl Espaço e selecionar aqui, por exemplo, ó, a imagem 2. E além disso, depois que eu fizer isso, eu tenho que vir aqui em cima na classe geral e apagar esse background image daqui de cima, para não ficar redundante. Aí agora, se eu vir aqui no meu site, olha lá o efeito que eu já tenho. Eu passo o mouse por cima e vou lá. Tá tudo funcionando com uma imagem diferente da outra, tá vendo só? E aí você pode ter, sei lá, 5, 6 modelos desse daqui. Basta você declarar uma classe diferente para cada uma e declarar quais imagens você quer em cada uma das divs, ok? Se você quiser um tempo diferente de rolagem para cada div, também é muito simples, ó. Basta você tirar esse transition de 5 segundos daqui do IMGPort, né, da nossa classe geral, e vir aqui e declarar especificamente para as novas classes que a gente criou. Por exemplo, para o site 1, eu posso querer, sei lá,
3 segundos. E para o site 2, eu posso querer 5 segundos. Aí cada um agora vai ter um tempo diferente de rolagem. Isso pode ser útil porque cada site tem uma altura diferente, né? Então se um site tiver uma altura muito grande, ele vai passar muito rápido, porque tem que cumprir aquele tempo que você determinou. E se ela for imagem muito pequena, né, uma altura menor, aí nesse caso ele já vai rolar mais lentamente para que consiga consumir todo o tempo que você declarou na transição. Aí agora se eu venho aqui no meu site, essa primeira div terá 3 segundos para rolar, enquanto a daqui terá 5 segundos. Note que os tempos são equivalentes, mas eu posso vir aqui e aumentar cada uma distinta. Eu posso colocar que esse aqui eu quero, sei lá, 100 segundos e essa aqui de baixo eu quero 10 segundos só, que aí você vai notar a diferença. Essa daqui agora vai levar 100 segundos para chegar lá no final. Olha lá, tá rolando aqui, você consegue ver que ela está se mexendo, só que vai levar 100 segundos para conseguir chegar no final da imagem, enquanto a daqui apenas 10 para chegar lá no final. E a outra opção que a gente tem é declarar o CSS inline, ou seja, você vai vir aqui no seu HTML, vai vir aqui na tag de abertura da div, fora da classe, tá? Se atente a isso daí, e vai chamar o atributo style. Com isso aqui, a gente consegue declarar o CSS diretamente na linha do HTML. Então, nesse caso, eu quero chamar a propriedade background image, igualzinho ao CSS, chamar o URL e dizer aonde está a minha imagem. No caso aqui agora eu vou inverter, vou colocar que a primeira div é a imagem 2 e a segunda div, vou colocar aqui style, vou copiar essa linha aqui de cima, vou colar aqui embaixo e eu vou dizer que essa aqui é a imagem normal, apenas a imagem 1. Olha só o que aconteceu, eu vou vir aqui ó, e note que ela já inverteu. Essa daqui é a imagem 2 e essa daqui é a imagem normal. E aí agora você também consegue determinar o tempo que cada uma vai levar para rolar. Basta você chamar novamente aqui ó, o transition. Você chama a propriedade transition, nesse caso aqui vai ser 10 segundos e a daqui vai ser, sei lá, 20 segundos. Dentro ainda do atributo style, tá? Tem que ser dentro dessas aspas aqui. Aí você vai vir aqui no site, ó, olha lá, o tempo já está passando diferente para cada uma, tá vendo só? Só que agora fica uma informação muito importante. O CSS inline, ele é mais específico que o CSS externo. Então tudo que você declarar inline aqui no HTML é o que vai ser a prioridade absoluta. Então, se você colocou aqui que a imagem da primeira div é a imagem 2, só que aqui no CSS externo você disse que é a imagem 1, o que vai ser respeitado é o CSS inline, porque ele é mais específico que o CSS externo. Bom, no mais é isso, eu espero que você tenha entendido tudo que eu quis te passar aqui nesse vídeo, né? É um projeto bem simples, mas que pode ser muito útil aí para incrementar em seus projetos pessoais. Agora na tela está aparecendo mais 2 vídeos, né? 2 projetos para que você possa estar desenvolvendo suas habilidades com HTML, CSS e JavaScript e também pode servir bastante para incrementar aí nos seus projetos. No mais é isso, Programmakers, eu te vejo no próximo vídeo. Falou galera, tchau!